Uma mulher decidiu falar. Ela não deixou que o que aconteceu com a sobrinha dela fosse silenciado e ela encontra um jornalista e conta para ele um segredo macabro de um vilarejo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixa eu dar um recado bem rapidinho, tá? Me perdoem pela minha voz, a minha voz já é bem rouca e está mais rouca ainda porque eu estou muito gripada. Mas vocês não vão ficar sem vídeo aqui no canal, então por esse motivo eu decidi gravar mesmo assim. E no caso de hoje, como eles tentaram silenciar esse caso, então nós temos somente uma foto da pessoa que sofreu o ato. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Soraya Manuchehri. Ela nasceu em 1951 em um vilarejo que fica na área rural do Irã. A vida da Soraya não foi nada fácil, tá? Desde pequena ela sofreu. Quando ela tinha 5 anos de idade, um garoto que se chama Ghorban Ali, e eu vou estar chamando ele de Ali a partir de agora, aliás, esse nome vai ser bem importante aqui no caso de hoje. Esse garoto ele tinha 12 anos na época. E ele brigou com ela porque ela teria então quebrado a pipa dele. E a partir de ali ele começou a infernizar a vida da Soraya mesmo. Fez bullying com ela durante muitos anos. E quando a Soraya estava com 10 anos de idade, a família então decide enviar ela para um outro vilarejo ali da região para que ela então trabalhasse para um homem rico desse tal vilarejo. Só que ela trabalhava 15 horas por dia e ela não recebia salário. Isso aqui parece que foi a família mandou ela para lá para que tivesse uma boca a menos para alimentar em casa, tá? Então ela fica trabalhando para esse cara e além desse cara estar machucando ela, ele também força a ter um contato íntimo com ela sem ela querer. Bom, ela fica trabalhando por esse cara durante aproximadamente 3 anos, mas nessa época, esse homem rico lá, ele foi preso por outros motivos e ela acabou então retornando para o vilarejo. E só antes de continuar a história aqui, só para finalizar a história dele, esse homem depois de ser preso, ele foi condenado à pena capital e ele realmente perdeu a vida alguns anos depois, quando a sentença então foi cumprida. Então ela estava já morando no seu vilarejo, ela estava com 13 anos nessa época e a família dela decide que já é hora dela casar. Eles arranjaram um marido para ela, então, e esse noivo era o Ali, o mesmo chato lá da pipa. Bom, eles fizeram um casamento arranjado, é claro, né? Para ficar bem claro, ela não escolheu se casar com ele. E para ficar bem claro também, ela tinha 13 anos e o Ali tinha 20 nessa época. Então o Ali era 7 anos mais velho que ela. E além disso, é claro que isso aqui é um casamento infantil, né? No meu ponto de vista, claro, eu acho que de vocês também é um casamento infantil. E como é muito comum nessas áreas também, a família dela recebeu um dote por esse casamento. Na minha opinião também é como se ela fosse vendida, né? Para se casar com outro cara, mas enfim. Então a família do Ali pagou para a família da Soraya algumas vacas ali, eles deram um terreno também e alguns tapetes em troca, então eles teriam a Soraya como noiva. E esse casamento realmente foi realizado. Na lua de mel da Soraya também o pesadelo dela continuou, porque o Ali então forçou ela a ter relações íntimas com ele. E depois que ela se casa, então, aproximadamente 10 meses depois, ela vai dar luz ao primeiro filho do casal. E nos próximos 13 anos, a Soraya vai engravidar mais 8 vezes, 2 dos filhos não vão sobreviver. Então, no total, o Ali e a Soraya tinham 7 filhos. E a Soraya tá com mais ou menos 27 anos quando o último filho dela nasce. Bom, a história vai passando, agora nós vamos chegar numa fase em que a Soraya já está com 30 anos de idade. Nessa época, o Ali ia constantemente para uma cidade que ficava ali próxima do vilarejo, que se chama Kerman. E por lá, ele estava tendo um caso com outra mulher e também fazia alguns negócios suspeitos. Ele vendia mercadorias roubadas. Ele ficou fazendo essas viagens para essa cidade aí constantemente, até que a polícia de lá descobre sobre as atividades dele e então resolvem expulsar ele dessa cidade e falam: olha, aqui você não pode voltar mais. Bom, o Ali então está de volta lá no vilarejo, né? E então todos os dias lá com a Soraya também. E o pesadelo dela continuava dentro daquela casa. Por quê? O Ali, além de ele ser esse homem super machista, extremamente controlador,
ele vivia em bordéis que ficavam ali na região. Sim, ele dormia então frequentemente com damas da noite, e teve uma vez que ele trouxe uma dessas damas da noite para casa deles e ele passou a noite com essa mulher dentro da casa e, aliás, eles dormiram na cama do casal. Agora, nessa parte da história aqui, é muito bom a gente fazer uma pausa para entender mais, porque o Ali, ele saía, né, com essas damas da noite, todos do vilarejo sabiam, não era nada escondido, tá? Era nas caras, assim. Então, aparentemente, isso era normal para eles, né? Agora, se for o contrário, a coisa é muito pior. E nesse meio tempo aí, então, a Soraya, ela sofre uma perda muito grande na vida dela. A mãe dela acaba falecendo e ela se sente muito sozinha. Só que, na verdade, ela não tá sozinha não, tá? Porque tem uma tia que vai estar ali constantemente com ela. E, aliás, essa tia, a gente tem que dar um troféu aí de heroína para ela, porque ela vai tentar salvar a Soraya e é ela que não vai deixar que essa história aqui seja silenciada. E agora, então, a gente chega na parte da história um pouco antes de tudo acontecer. Bom, nessa época, o Ali estava trabalhando como guarda em um presídio ali da região, e dentro desse presídio, ele fez amizade ali com os bandidos, né, com os caras. Então, ele já era uma pessoa assim com... Lembra das atividades suspeitas lá na outra cidade? Então, ali, ele continuou a fazer as falcatruas dele. Ele falsificava documentos ali para conseguir liberar os presos em troca de dinheiro, então ganhava um dinheirinho a mais do que o seu salário fazendo essas falcatruas lá. E agora, nesse momento, vai entrar na história aquele homem rico. Lembra que a Soraya trabalhava lá no vilarejo, que eu contei para vocês que ele então recebeu a pena capital? Bom, ele, na verdade, ele perde a vida nesse momento aqui da história, tá? Então, o Ali já estava trabalhando lá dentro do presídio e falsificando os documentos lá. Então, de alguma forma, ele consegue receber a herança desse cara, ou parte da herança desse cara. Depois que esse cara, então, é pendurado lá, o Ali recebe um carro, 2 casas, um terreno e também um valor em dinheiro de aproximadamente $200. Então, a partir de aqui, o Ali também passa a ser uma pessoa ali com dinheiro, né, dentro do vilarejo. E é nessa época também que ele conhece uma menina de 14 anos de idade, que era filha de um médico que estava preso lá no presídio onde ele trabalhava. E ele porque queria casar com essa menina. Só que tinha um problema para ele, que ele já era casado com a Soraya e tinha 7 filhos. Então, ele podia se casar com uma segunda mulher, tá? Segundo as leis, ele podia fazer isso sim. Só que, segundo as leis também, ele é obrigado a sustentar as 2 famílias, ou seja, dar tudo para as 2 mulheres e para todos os filhos que já nasceram e os que iriam nascer também. E o Ali, como ele era esse monstro ambicioso, ele não queria sustentar as 2 famílias. Então ele vai para Soraya e fala que ele quer o divórcio e que se ela desse o divórcio para ele, porque sim, a mulher precisa dar o divórcio, tá? Senão isso aqui não pode acontecer. Se ela desse o divórcio, então ela poderia ficar com a casa onde eles estavam morando, com os filhos e também com um terreno bem pequenininho que eles tinham e só isso, tá? Ele falou que ele não iria pagar a pensão nem para ela e nem para os filhos também. A Soraya ficou com muito medo, porque a gente tem que entender também a região onde ela mora, né? É difícil de conseguir emprego para as mulheres, também não existem creches, né? Você não tem um lugar que você possa deixar os seus filhos para você sair para trabalhar, então é muito complicado sobreviver assim sozinha, ainda mais naquela época. Bom, a Soraya ficou desesperada que os filhos dela iriam então passar fome. E ela não aceitou esse divórcio. Ela falou, não vou me divorciar porque sem pensão eu não consigo sobreviver. E agora entra aqui na nossa história um segundo monstro, tá? Um mula, que é um líder religioso, mas esse cara, ele era um charlatão. Ele não era líder religioso nenhum, tá? Na verdade, o Ali, como ele trabalhava no presídio, ele conhecia todos os bandidos ali da região e ele sabia da ficha criminal que esse tal líder religioso tinha também. Bom, esse cara ali se disfarçou, né, conseguiu entrar nesse vilarejo como líder religioso e ali no vilarejo ninguém sabia do passado dele. Então ele era muito respeitado por ali, era como se fosse o cara santo do vilarejo, mas nós sabemos, e o Ali também sabia,
que ele de santo ele não tinha nada. Bom, o Ali então vai conversar com ele e passa toda a situação que a Soraya não quer se divorciar e pede para ele ir na casa da Soraya convencer ela. Quando esse líder chega na casa da Soraya, ele faz ainda pior, tá? Ele fala, olha, o Ali vai deixar essas coisas aí para você, você pode ficar até com os móveis da casa e tal. E ela fala, né, que eu não vou conseguir me sustentar, eu tenho medo dos meus filhos passar fome. Então, esse líder charlatão aí, ele faz uma segunda oferta para ela. Ele fala, olha, se você quiser, eu posso te sustentar e sustentar os seus filhos também. E em troca disso, você dorme comigo. Isso mesmo, gente, tá? Ele quis ali transformar a Soraya como uma escrava sexual dele. Bom, só que nesse momento que ele tá falando isso para Soraya, a tia salvadora, a heroína lá, ela consegue escutar a conversa e ela entra na sala e começa, né, a expulsar o cara dali com essa, né, proposta indecente para a sobrinha dela e o líder vai embora. Só que a partir desse momento, a Soraya vai ter dois inimigos na vida dela. Ela tem o marido, que queria o divórcio e ela não queria dar, e ela então adquiriu esse segundo inimigo, que é o líder, falcatrua lá, né, charlatão, que queria dormir com ela e ela também falou não. E agora a gente fica pensando, né, mas tá tudo bem, né, gente? Não, não tá tudo bem não, tá? Porque para uma mulher nessas áreas ter inimigos homens é algo muito, mas muito perigoso. E um pouco depois disso acontecer, acontece também algo muito triste na vida da Soraya. Bom, ela tinha uma amiga de infância que acaba pegando ali pneumonia e acaba falecendo. Essa amiga tinha um marido e tinha 2 filhos também. Depois, então, que esse cara fica ali viúvo, as pessoas ali da cidade ficam pedindo para Soraya para ir na casa dele para ajudar ele a cuidar da casa, né, cuidar dos filhos, limpar a casa, essas coisas assim. Bom, esse cara acaba pagando um pequeno salário para esse serviço que ela vai prestar na casa dele. E ela realmente, a partir dali, começa a trabalhar. Ela vai 2 vezes por dia na casa desse homem, cozinha e tal. E nesse ponto, o Ali, o marido dela, primeiro que ele deixou ela ir, né? Porque ela precisa da permissão do marido para ir trabalhar, tá? A gente tá falando dessa área aqui mais complicada, mas enfim. Ele deixou ela ir porque dali ele começou a bolar um plano. Ele fica observando ela na casa do viúvo, então, e ele começa a pensar, tá, então eu vou falar que ela está me traindo com o viúvo. Por quê? Ela não queria dar o divórcio. Né? Ele não queria sustentar as 2 esposas. Então, nesse país, se for comprovado que a mulher está traindo o homem, a sentença dela é a pena capital. Então é isso o que o Ali começa a planejar a partir daqui. Só que para isso acontecer, ele precisava de testemunhas. Bom, ele tinha o líder religioso lá, que já estava com ódio da Soraya, e ele conseguiu então convencer o líder a embarcar nessa loucura com ele também. E então que ele foi também falar com o próprio viúvo. O viúvo, ele não queria participar disso, né? Porque, óbvio, a Soraya estava ajudando a casa dele e tal, aquela coisa toda, mas o Ali e o líder acabaram ameaçando ali ele, a família dele e os filhos que ele tinha, e ele acabou também embarcando nessa. Bom, tem um certo dia, então, que o Ali chega e começa a gritar ali pelo vilarejo que a Soraya está me traindo, que ela é uma pé, entendeu? Aquelas coisas, palavrão, não sei o quê. E começa a vir os homens junto com ele, como assim, o que está acontecendo? E todo mundo vai indo, e vão até a casa da Soraya. Os homens pegam a Soraya lá de dentro e já começam ali a machucar ela, que sua vá, entendeu? Sua pé, aquela coisa toda, aquela aglomeração. Nesse meio tempo, a tia que morava ali perto escuta tudo o que está acontecendo e vai lá e salva a sobrinha e fala, não, o que vocês estão fazendo? Vamos ter um julgamento digno. Pegou a Soraya, levou para casa dela e chamou o Ali, que era o marido, e chamou também o prefeito da cidade para ir lá fazer todo o julgamento e esclarecer toda essa história. Então, dentro da casa da tia, o prefeito, na verdade, ele já tinha escutado ali os boatos de que a Soraya estava traindo ele, porque o Ali já estava espalhando essa mentira já há alguns dias. Bom, eles conversam ali, então, o líder religioso também está dentro dessa casa, e eles mandam chamar o viúvo na frente do prefeito, né, para ver o que ele tem a falar. E quando o viúvo chega lá, ele confirma. Ele fala, a Soraya estava dando em cima de mim.
né? Ela queria dormir na minha cama, tal. Mas isso é tudo mentira, tá, gente? Isso é tudo mentira, foi tudo armação. Depois disso acontecer, então, que o viúvo ali confirmou, os homens do vilarejo se reúnem em outro local para então fazer o julgamento da Soraya. A tia, nesse momento que está ali dentro da casa, tenta fugir com a sobrinha, só que ela não consegue porque alguns homens ficaram na casa e ficaram fechando todas as portas e protegendo para que a Soraya não fugisse dali. Dentro desse julgamento estavam então os mais velhos, né, os homens mais poderosos e também o pai da Soraya. A decisão que eles tiveram foi unânime. Eles consideraram a Soraya culpada e a sentença dela era a pena capital. Então, no dia 15 de agosto de 1986, vocês estavam pensando que essa história aqui é muito antiga? Ela não é não, tá? Infelizmente ela não é não. Então, nesse dia, eles cavaram um buraco na praça do vilarejo e também as pessoas recolheram as pedras e colocaram no monte ali naquela praça. Vocês estão entendendo, né, o que vai acontecer aqui. Esse tipo de sentença era muito comum naquela época e nós vamos falar mais sobre esse assunto no final do vídeo, tá? Assistam até o final. Bom, então eles levam a Soraya até a praça, os homens ali todos revoltados, aquela coisa toda, algumas mulheres chorando muito, porque muitas das mulheres também sabiam que ela era inocente, mas mesmo assim, no meio das mulheres, também tinham algumas que estavam culpando a Soraya, achando que ela era culpada, mas enfim. Então foram todos ali para essa praça e colocaram a Soraya dentro desse buraco e amarraram os braços dela também. O líder charlatão vai lá e faz um discurso, o prefeito também, e nesse mesmo momento também, quem fala ali para todos ouvirem era o pai da Soraya também, que estava ali. E o pai da Soraya ainda fala que essa mulher aí é uma PE, ela desonrou todos nós. Então todos os homens que estão ali pegam nas mãos uma pedra. O primeiro a jogar foi o pai dela. Ele joga algumas vezes, mas não acerta na Soraya. Quando isso acontece, então, que ele não acerta, muitas pessoas viram isso como um sinal de Deus, de que ela era inocente, e pediram então para que parasse aquilo tudo. Mas mesmo assim, eles decidiram continuar. A próxima pessoa, então, que vai jogar vai ser o Ali, o marido dela, e realmente ele acerta. Depois disso, então, é dada a vez para os filhos homens da Soraya. 2 filhos da Soraya, então, estavam ali no meio da multidão, e lembrando que eles não eram adultos nessa época, tá? Eles eram ainda pequenos. E realmente eles jogaram na mãe também. Depois disso, então, é dada a vez para o líder lá, charlatão, também acerta, e depois é seguido, então, por todas as outras pessoas que estão ali na multidão. Eles jogam aquilo nela, e então chega uma hora que ela para de se mexer. Então, um deles vai até lá para verificar e vê que ela ainda está respirando e ainda grita, né? Ela está respirando, vamos continuar. E continuam, até que a Soraya não resiste mais. Lembrando que a Soraya tinha 35 anos de idade e lembrando mais uma vez, ela era inocente e o marido dela foi o que traiu ela várias vezes com a dama da noite, lembra? Várias damas da noite, na verdade, e ele nunca foi acusado por isso. No caso dele, estava tudo bem, mas no caso dela, que era mentira, daí ela teve esse fim trágico. Aproximadamente 250 pessoas estavam ali naquela praça e depois de tudo terminar ainda, os homens decidiram que ela não poderia ser enterrada no cemitério e eles mandaram as mulheres tirarem ela daquele buraco então e abandonar ela perto de um riacho que tinha ali para que ela apodrecesse por lá. Bom, a tia que estava ali, né, revoltada com toda aquela situação, lembrando, né, ela amava muito aquela sobrinha, ela decidiu que naquela madrugada ela iria escapar ali sem ninguém ver. Então, quando estavam todos dormindo no vilarejo, ela saiu da casa dela e foi até o riacho, porque ela queria, assim, dar um enterro digno para a sobrinha dela. Mas quando ela chega lá, ela vê ainda que alguns cachorros tinham ali comido parte
e mesmo assim ela junta todos os pedacinhos, lava no rio e então enterra a sua sobrinha. Depois disso, a tia que passa a cuidar dos filhos da Soraya e ela ainda está em luto. E acontece que um jornalista francês que estava trabalhando ali na região, ele acaba passando ali pelo vilarejo e parando por ali. A tia vê aquele jornalista e ela vê a oportunidade perfeita de não deixar que essa história seja silenciada. Então ela chama esse jornalista para tomar um chá no jardim da casa dela. E quando o jornalista chega lá, ela conta toda essa injustiça que foi feita com a Soraya. O jornalista grava toda a conversa, né, uma fita cassete, como eles faziam naquela época, e ele volta então lá para a França e realmente ele escreve o livro sobre a história da Soraya, que é esse livro aqui que foi lançado em 1990. O nome do jornalista e autor desse livro é Freydon Sharebjan, acho que eu estou pronunciando errado, tá? Me perdoem. E ali então ele conta todos os detalhes da história da Soraya. Esse livro também foi traduzido em 1994 para inglês e foi um sucesso. Ele é um best-seller. O autor corajoso que escreveu esse livro acaba perdendo sua vida no dia 26 de março de 2008. Ele tinha 75 anos de idade. E nesse mesmo ano foi lançado esse filme, que é uma adaptação do livro dele. E agora algumas curiosidades sobre o filme que foi lançado, que aliás é fantástico, vocês precisam assistir esse filme, é muito, muito bom realmente. Ele é uma adaptação do livro do autor francês, tá? Então, algumas coisas ali da história da Soraya foram modificadas. Por exemplo, no filme a gente vê só 4 filhos da Soraya, mas ela realmente tinha 7 filhos. E também a linha do tempo, a data exata que o jornalista foi no vilarejo também foi modificada. Essas coisas são modificadas geralmente, né? O diretor faz isso para que o filme fique ainda mais interessante. E outra coisa que o próprio autor decidiu modificar foi o nome do vilarejo. No filme, eles falam que a história aconteceu no vilarejo de Courpayet. O autor, então, falou que ele modificou essa informação da história dela para que protegesse, então, a todos eles. Eu acho que, de repente, até protegesse os próprios filhos da Soraya, né, que ficaram por lá. Mas o restante da história, ela realmente é verdadeira, tá? 100% verdadeira, infelizmente. A atriz que interpretou a tia é essa linda aqui, o nome dela é Shohreh Aghdashloo. Tô pronunciando totalmente errado, tenho certeza, tá, gente? Me perdoem. Ela é iraniana e ela saiu do Irã em 1979, quando aconteceu uma revolução por lá. E quando ela saiu lá do Irã, foi realmente uma fuga, tá? Que ela fez. É bem interessante assistir algumas entrevistas que ela fala sobre essa fuga aí do Irã. E ela também é realmente uma mulher muito corajosa por estar interpretando ali o papel da tia. E ela fala que ela aceitou fazer esse papel porque ela sempre quis falar sobre o assunto para que então o mundo ficasse sabendo do que as coisas que acontecem lá dentro do Irã. Essa importância que tem o livro e tem o filme também. E também esse vídeo aqui que eu estou trazendo no YouTube para vocês. É muito importante que a gente espalhe mais essas histórias que ainda, infelizmente, até hoje acontecem por lá. Muitas mulheres passam por isso, sim. Ela também fala que o filme é importante porque esse tipo de ato não tem nada a ver com o Islã, que a verdade é que as pessoas usam da religião de uma forma errada para justificar o ato. E a gente vê bem isso no filme também, né, que eles colocaram ali o líder que realmente ele era um charlatão. Então ele estava ali usando o livro sagrado deles para seu próprio benefício, né? Para conseguir de repente ali dormir com a mulher que ele queria dormir e outras coisas mais que ninguém sabe exatamente o que ele fez, mas esse cara, ele tinha saído do presídio, quer dizer, ele tinha uma ficha lá criminal, atividades bem suspeitas, e ele usou o livro para se transformar nessa pessoa importante, para ter um certo prestígio e se aproveitar então da fé das pessoas. E sobre os filhos da Soraya, o que aconteceu com eles? A própria atriz ali que interpretou a tia, ela fala que ela ficou sabendo que as filhas mulheres acabaram ficando morando realmente com a tia acaba falecendo depois de alguns anos, ela já tinha uma idade mais avançada, ninguém sabe exatamente como, por que, né, que ela faleceu, mas depois que acontece isso,
as filhas mulheres são enviadas para uma outra cidade lá do Irã e lá elas se casam também em casamentos arranjados com outros homens e ninguém sabe muito bem do paradeiro delas. Sobre o marido da Soraya, lembra que ele queria casar com a menina de 14 anos, né? Só que ele tinha feito um acordo com a família do médico que estava preso. No caso, o médico era o pai da menina de 14 anos. Ele falou que ele iria tirar ele da pena capital lá, que ele tinha sido sentenciado a isso, e então, se ele tirasse realmente o cara da prisão, a família iria entregar a menina para se casar com ele. Só que no final das contas, ele não conseguiu lá falsificar os papéis, como ele era acostumado a fazer, e o médico acabou realmente sendo pendurado. E depois disso, então, a família não deixou mais que ele se casasse com aquela menina de 14 anos. Agora, fora essa informação, as pessoas também não têm mais informações sobre o paradeiro dele. Bom, depois que esse filme foi lançado, existiu uma comoção muito grande, né, mundial, e realmente eles modificaram algumas coisas na lei, ainda continua a pena capital sendo aplicada no país e ainda com esse tipo de punição, mas hoje em dia ele não é mais usado muito pelo governo, tá? Na verdade, eles estão pendurando as pessoas ao invés de fazer desse jeito que eles fizeram com a Soraya, porque seria um jeito mais humano. Então, apesar de que hoje em dia oficialmente não se vê muitos casos de punições como foi o caso da Soraya, eles existem sim, tá? Aconteceu recentemente um outro caso de outra mulher que foi do mesmo jeito que a Soraya, só que foi ali um julgamento feito pelas próprias pessoas da comunidade, de um outro vilarejo. Eu assisti esse vídeo, é muito, mas muito terrível. Então eles usam também as pedras, além disso eles usam paus e tal. Só que no meio ali da confusão, a polícia chega, porque eles não querem, né? A polícia não deixa que esse tipo de coisa aconteça mais. Então eles começam a atirar para cima para tentar espalhar ali a multidão. Quando eles atiram, essa mulher consegue ficar um pouco mais vazia, os policiais conseguem catar ela para cima do telhado de uma casa, só que vem um outro homem com um pedaço de pau, consegue então puxar ela de volta ali para a multidão e aquilo tudo acaba acontecendo com ela. Bom, aí teve uma outra jornalista também iraniana que depois da história que aconteceu com essa mulher, ela escreveu um artigo sobre tudo o que aconteceu. A polícia de lá acabou descobrindo e eles prenderam essa mulher. Essa jornalista se chama Gourok Ebrahimi, ela realmente foi presa e ela foi condenada a passar 6 anos na prisão. E ela realmente recebeu a sua sentença de 6 anos em 2006, só por escrever o artigo. Lembrando, ela nunca publicou. E isso aqui é muito mais recente, né? E lembrando que isso aqui não é uma crítica ao país, não, tá? Pelo contrário, porque lá dentro do país tem muitos inocentes também. Muitas pessoas não concordam com os atos em nome da honra e entre essas pessoas não são só mulheres não, tá? Tem muitos homens também que não concordam com isso e muitos homens que não são machistas como esses que a gente viu aqui no caso da Soraya, não. Então é muito importante que a gente dê um apoio para esses iranianos também. Aqui no próprio YouTube eu já assisti alguns canais de homens iranianos falando sobre o assunto e também condenando ali os atos em nome da honra, falando que isso deve acabar no país deles, mas a maioria das pessoas que eu assisti, eles não moram mais por lá. Por quê? Lá dentro mesmo, a confusão ainda é muito maior. Mesmo os inocentes, eles precisam ficar calados, porque se eles falarem alguma coisa, é o deles que entra na reta também. Então é muito perigoso para eles. Então sempre lembre-se disso, tá? Tem muita gente inocente lá dentro também. E nós precisamos ser a voz dessas pessoas que elas não têm voz para falar. Essa é uma fala também muito importante do próprio filme que foi feito. A tia fala pro repórter, então grava toda a nossa conversa aqui, porque você precisa levar a minha voz com você para que o mundo fique sabendo o que está acontecendo por aqui. Algo assim, tá? Não é exatamente essa fala do filme, mas algo assim que ela falou. Eu achei muito bonito também, muito significativo e importante para estar aqui pontuando para vocês a importância que tem
esses vídeos de atos em nome da honra. Lembrando que aqui no canal eu tenho uma lista completa aqui de atos em nome da honra, tá muito interessante, vão lá assistir e se puder compartilhem esses vídeos para mim também. Se você ficou aqui até o final, curta para que esse vídeo, né, suba mais no YouTube e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.